O nosso próximo convidado vai explicar pra gente o que é mesmo esse negócio de Clean Core. Eu não sei, eu vou aprender isso agora, tá certo? Ele é formado em análise e desenvolvimento de sistemas e está há 10 anos na SAP e nesse momento atua na Tech Onyx, certo? Pronúncia correta agora dessa vez? Tech Onyx, agora acertei. Eu sempre esqueço, né? Mas dessa vez deu certo. Vamos receber com muito carinho e a salva de palmas de vocês. Por favor, Lucas Ferreira. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sei que pós-almoço fica um pouco mais difícil. Todo mundo dá aquela morgadinha, né? Mas eu vou tentar fazer de uma forma bem leve, bem dinâmica. A gente não vai ficar muito em slide, a gente vai ver coisas ao vivo mesmo, tá? Só como fui apresentado, eu trabalhei na SAP 11 anos, na verdade. Cheguei a completar 11 anos. Conheci o evento por meio da SAP. No ano passado eu vim aqui, fiz uma apresentação falando de BTP, do Build, pela SAP. Eu ainda continuo no universo SAP, mas agora numa outra empresa que é parceira SAP, a Tech Onyx. E eu vou apresentar um pouquinho para vocês do que a gente faz e como a gente se nomeia como a peça que faltava nesse quebra-cabeça da SAP. ERP, BTP, Clean Core, API, Fiori, todo esse monte de nomes aí, tá? Então, basicamente, eu vou começar. Quem que é a Tech Onyx, tá? Nós somos parceiras da SAP. A gente não é de um parceiro que compete com os parceiros tradicionais. Então, a gente não vem para competir com a implementação do ERP. A gente é do tipo de parceria com a SAP chamada Build, onde a gente construiu uma solução em cima da solução SAP. Então, em resumo, a gente é um add-on. A gente é um add-on que vai dentro do SAP. A gente é acelerado pela Wayra, que é uma Venture Capital da Vivo, pelo Cubo. A gente agora em novembro está saindo no Google Marketplace. Então quem tem créditos Google pode consumir com Tech Onyx. E quem quiser comprar direto da SAP, a nossa solução está na SAP Store. Então vocês podem aí, com o executivo de contas de vocês da SAP, negociar Tech Onyx, não precisa ser direto com a gente. E isso também é um selo de qualidade da nossa solução. Mas da onde a gente nasceu, para que serve esse nome difícil, né? Tech Onyx. Basicamente, a gente viu que todo cliente que tem o RP da SAP, qualquer cliente, seja no ECC, seja no S4, seja quem já nasceu no S4 ou quem migrou para S4, ele sempre lida com 3 principais desafios. Estender e personalizar. A gente sabe que o standard nunca vai atender 100%. Então a gente sempre precisa de uma tela nova, um processo novo, um relatório, uma visão, qualquer que seja a necessidade que eu tenho. Assim como, ultimamente, a gente também tem sofrido com integrar com outros sistemas e extrair dados. A SAP até lançou uma nota no começo do ano falando sobre como que a gente tem que extrair dados, RFC, extrator está ficando não compliance, tem que usar CDS View no S4, tem que usar ali o DataSphere. Então a gente vê que isso aqui são desafios que todo cliente passa. Então, às vezes ele vai integrar com algum sistema, mas a API standard do SAP não atende. Putz, como que eu crio uma API nova? Então todos esses desafios no final se resumem numa série de dores, que principalmente são horas de desenvolvimento, recursos que precisam aprender cada vez mais. O ABAP tem que agora aprender JavaScript, HTML5 para fazer Fiori, Cloud Foundry lá no BTP trabalhar com outras linguagens. No final, para fazer um projeto, um aplicativo Fiori, por exemplo, eu preciso de 3, 4, 5 profissionais diferentes. Isso é uma realidade que eu não tenho, às vezes, esses 5 profissionais, ou fica muito caro. Então isso traz horas, backlog de demanda, change request no projeto, fora o qualitativo. Quem está desenvolvendo ali vai fazer com melhor prática? Vai seguir o Clean Core? Amanhã eu vou conseguir dar manutenção ou eu estou preso na cabeça de um consultor, parou um Z, chama o Zezinho, que só ele que sabe o que tem naquele programa. Como que a gente lida com essas coisas? E também tem a questão do Clean Core, que a SAP colocou esse ano. Então só recapitular, o que é o Clean Core? Então a SAP está cada vez mais levando os clientes para o RISE, para a nuvem, ou para o Grow, seja quem está na nuvem pública ou quem está na nuvem privada. De qualquer forma, nesses dois modelos, qual que é a preocupação da SAP? A SAP, ela muitas vezes vai precisar fazer um upgrade, uma mudança no software, no kernel, no banco de dados, em qualquer pedaço ali do sistema,
Muitas vezes por segurança, muitas vezes por algum bug, muitas vezes por alguma regulatório, por alguma mudança regulatória. E se meu Z, que eu construí de forma que não é muito certa, ele for prejudicado nesse upgrade? E agora? Ou eu não vou querer atualizar, ou a SAP vai atualizar e eu vou ter que fazer ajuste em tudo que eu construí em cima do sistema. Então a SAP, para mitigar esse risco de parar a sua operação ou de você construir algo que possa ser prejudicado num upgrade, a SAP falou, olha, eu criei aqui 10 mandamentos, como se fosse lá os 10 mandamentos, né? Não codificarás no código no meio dos standard, não duplicarás o standard, não irás fazer append em tabela. Então a SAP deu essas regrinhas pra gente seguir, justamente para que a gente possa fazer qualquer extensão que resista a upgrade. Que a gente documente, que a gente não duplique o standard, que a gente não modifique o standard. Porém, não significa que eu não posso mais desenvolver dentro do SAP. Eu posso colocar soluções de parceiro, desde que elas sejam Clean Core Compliant. Eu posso fazer desenvolvimentos dentro do SAP, até porque a SAP criou 3 modelos de extensibilidade. O Key User, que a gente até viu nos Inside Tracks, tanto aqui como em Recife, a gente sempre, no online também, a gente teve uma palestra falando disso, mas aqui atende 5% das demandas só, é bem limitado o que a gente pode fazer, mas eu consigo mexer aqui no OnStack, ou seja, é possível e pode se desenvolver aqui, como também usando o BTP. O que a SAP permite que você faça e qual que é o mínimo de desenvolvimento que você tem dentro do SAP? São esses desafios aqui e que isso mesmo no ECC eu já consigo criar, já consigo fazer e isso é pré-req até para eu trabalhar com BTP, que são as APIs e os modelos de dados, as famosas CDS e os ODatas. Aqui basicamente é uma API REST, tanto para eu receber como jogar informação para o BTP ou para outros sistemas, como a CDS View é o que estrutura os dados e também pode estruturar uma aplicação Fiori. Então é nesse ponto que a SAP permite que você trabalhe as suas customizações e até isso é o que vai permitir você conectar aqui no BTP. E é justamente nessa camada que a gente criou um add-on, que é onde é o pedacinho que faltava, justamente para a gente trazer melhoria, acelerar e viabilizar até o uso do BTP. Então, o que é a Tachyonics? A gente se denomina esse pedacinho aqui, que parece que alguém foi lá e cortou do logo da SAP. Eu nunca gostei desse logo. O que é, então? A gente é esse pedacinho que vai dentro do seu SAP. Então, a gente habilita que a gente é um add-on. São 2 requests que você põe no teu ambiente, ECC ou S4. O que eu habilito aqui dentro? É como se fosse o desenvolvedor acessando o Eclipse, acessando o NetWeaver Gateway, acessando a SE alguma coisa para desenvolver. Só que em vez dele entrar nessas telas, ele vai entrar numa camada chamada Builder, que está dentro do ECC ou do S4. Ali ele vai criar toda a parte de back-end, CDS ou data, sem uma linha de código. Os ABAPs estão olhando e falam, como assim? Vai criar um CDS sem código? Vai criar um OData sem código? A gente cria API e CDS View, que são os modelos de dados, sem uma linha de código, como também a parte front-end. Pô, Lucas, eu queria um Fiori para expor um relatório. Eu queria um Fiori onde eu faço apontamento de manutenção. Eu queria um Fiori que eu não só vou lá e aprovo os pedidos de compra, mas eu vejo se o centro de custo tem budget, se o contrato já foi consumido ou não. Quero navegar para o detalhe do documento, navegar para uma outra aplicação. É possível fazer tudo isso? O nosso add-on, a gente gera todos esses tipos de objetos e componentes dentro do SAP de maneira low code, de maneira quase zero código, a gente brinca aqui, sem alterar o standard, seguindo as melhores práticas e guias do Fiori, sem necessidade de código. E outra coisa, a nossa solução não é um gerador de código. Hoje em dia a gente pode ir lá no ChatGPT, em qualquer lugar, e pedir para ele gerar um código para mim de um Fiori. Qual que é o problema disso? Quando eu gero código, quando eu atualizar o SAP, se algum componente JavaScript, HTML5, SAP Wi-Fi ficou desatualizado, ficou deprecado, foi para trás, o que eu tenho que fazer? Abrir o código, ir lá e mudar os componentes. O que a gente trabalha aqui? A gente trabalha com anotação Wi-Fi.
Então a gente não gera código HTML5, a gente não gera o código do Fiori. A gente gera a anotação Wi-Fi dizendo o que cada campo vai ser dentro da aplicação. Amanhã mudou a versão do meu SAP, eu pego aquele componente atualizado e trago e explodo na tela. Vai ficar mais fácil mostrando para vocês a solução. Então vamos pegar alguns exemplos aqui. Vocês estão vendo minha tela? Então, perfeito. Então, primeiro ponto, a Tachyonics é parceiro oficial SAP. Está aqui o site. A gente está na SAP Store. Depois eu mando o link para vocês. Vocês podem comprar direto da SAP ou direto do site. E o que é a Tachyonics? Então aqui, por exemplo, eu tenho um Fiori Launchpad de um dos nossos clientes referência, que é a Vivo. O que a gente pode criar aqui dentro? Então, por exemplo, aqui são todos apps que a gente deixou pré-prontos e a gente tem mais um monte de apps pré-prontos, onde a gente pode, tanto dentro do S4 ou dentro do ECC, a gente fazer apps transacionais, analíticos. Por exemplo, aqui eu vou pegar um exemplo de um outro cliente, onde a gente faz ali a avaliação de pneu. Então, muitas vezes ele quer fazer a inspeção de um pneu, ele quer ver a pressão, ele quer ver o suco da raia do pneu, processos que a gente sabe que não tem no SAP, algum detalhe ou um app dessa forma. Então, aqui a gente consegue construir de maneira muito fácil e rápida para rodar no mobile, rodar no próprio desktop, assim como apps que muitas vezes eu preciso expor uma normativa em PDF ou quero um relatório, por exemplo, aqui de banco de horas. Eu quero ver quanto eu tenho de banco de horas aqui em setembro. Ele gera para mim aqui um PDFzinho falando quanto eu tenho, poderia ter o padrão da empresa. Então, apps desse tipo que a gente gera, transacional, analítico e transacional. Vou pegar, por exemplo, aqui, esse de compra. Eu tenho aqui um pedido de compra, que eu posso enxergar aqui vários pedidos, posso ver uma lista. E ele já é pronto para rodar no mobile, de acordo com o Fiori Guideline. O que quer dizer isso? Se, por exemplo, eu acessar no mobile, ele não vai ficar com aquele só responsivo, mas ele vai ajustar os elementos da tela para que efetivamente fique uma aplicação com cara de mobile. Não fique aquela tabela quadrada, mas ele vai, pega os elementos da tela e se reajusta. Dali que surge a expressão Fiori Elements. Então a gente trabalha da mesma forma com o standard. O que importa não é só o que a gente fez, mas o como a gente criou tudo isso, né? Deixa eu só fechar aqui a simulação de celular. Então aqui eu poderia, por exemplo, ver qualquer pedido de compra que eu tivesse. Muitas vezes eu não só quero ver as informações do pedido, mas quero ter ali um gráfico mostrando o centro de custo, centro de lucro, a questão do detalhe dos itens, qualquer coisa que eu quisesse ver. Se tem assinatura, se tem foto, se tem um PDF lá dentro, se tem um anexo, por exemplo. Então vamos ver como é que eu montei esse app. Acho que esse que é o mais importante, não é só o que pode ser criado, mas como a gente fez. Então vou pegar aqui um exemplo. Repara que eu estou dentro do mesmo S4HANA. Então aqui eu tenho o Launchpad, eu estou dentro do S4, o Launchpad bonitinho. Dentro desse mesmo S4HANA agora, eu habilitei uma transação que se chama Builder. Esse é o produto da Tachyonics. É um produto que vai dentro do seu SAP, dentro do seu S4 ou do ECC, a gente também consegue rodar no ECC, justamente para que você possa criar aqui qualquer que seja a sua necessidade, qualquer gap que você tenha. Pô, Lucas, o que eu posso criar? Pô, pode criar um relatório, por exemplo, pode criar uma ação, um app de aprovação, um app de apontamento, um app de criação de algo, uma atualização de tabela SM30, ou um formulário, uma aplicação customizada. E muitas vezes eu tenho alguns módulos de função. Quem tem um HCM antigo, quem já trabalhou com TM ou tem algum Z, sabe que tem hora que nem eu tenho uma transação, uma aplicação com uma tabela transparente suportando ela. Muitas vezes o meu dado está dentro de um infotipo, está dentro de um módulo de função, eu estou chamando uma worklist do ABAP. Então a gente também consegue gerar um Fiori a partir disso. Ou não, Lucas, eu só quero a parte de back-end. Eu queria uma CDS View para o Datasphere vir aqui e conectar. Eu queria uma CDS View para o SAP Analytics Cloud vir e conectar. Só que eu não quero construir a CDS View no Eclipse, eu não sei codificar. Ok, pode construir aqui. Eu queria um OData, um serviço REST para expor as informações que eu tenho no SAP. Ou o contrário,
a Create Sales Order, a API do SAP padrão não me atende. Eu queria uma API para gravar dado, para tirar dado do SAP, customizada. Posso criar aqui também? Pode também. Ou ferramentas analíticas. Eu queria criar um Fiori analítico. Eu queria criar um Fiori que tenha ali um KPI, que tenha um mapa de calor. Eu quero ter um analítico e transacional junto. Posso criar? Também pode. Como que eu crio tudo isso? Então vou pegar aquele exemplo do nosso app aqui de pedido de compra, ó. Pegar esse aqui do relatório de pedido de compra. Então como que a gente cria isso? Eu fui lá, novo, aplicativo customizado, e aqui eu sempre na nossa plataforma, a gente vai ter 3 etapas. A primeira etapa é de configuração. Qual é a request? De novo, eu estou dentro do SAP. Então qual que é a vantagem comparado com qualquer low code de fora? Ou qualquer outra solução? Mendix, OutSystem, ServiceNow. É que eu estou dentro do SAP. O que isso me traz de ganho? Trilha de transporte, log, controle de usuário, objeto de autorização, role, perfil. Os dados todos que eu vou usar no SAP estão no SAP. Eu quero chamar a função do SAP, eu estou dentro do SAP. Quando eu estou numa ferramenta fora, qual que é a dor? Que eu preciso ter uma API para comunicar. E aí eu perco log, rastreabilidade, trilha de transporte, todos os dados que eu tenho aqui eu tenho que expor para fora. Então, a nossa grande vantagem é estar dentro do SAP e seguir os preceitos do SAP. Então, aqui é onde eu associo uma request, o pacote, qual que vai ser o nome desse aplicativo, se ele vai ter um íconezinho ou não, se ele vai ter já um contador ou não, no meu caso não vai ter. Segunda etapa, quais dados vão suportar o seu app, Lucas? Aqui eu posso enxergar qualquer informação que você tenha no SAP. Neste caso, eu estou usando uma CDS View Standard. Estou usando ali aí Purchase Order. Mas eu poderia enxergar aqui qualquer informação que eu queira. Uma tabela Z, por exemplo, de RH, ou uma tabela comum, se eu estou usando uma tabela do SAP, LFA1, T001 com as empresas. Poderia usar qualquer informação do SAP aqui dentro. Qual que é a hierarquia da CDS? Eu enxergo aqui também. Pô, Lucas, lá na CDS View, aqui ó, é como eu estou criando a CDS View. Então, em vez de eu ir lá no Eclipse e fazer na mão, para os ABAP que estão aí, aqui eu estou fazendo a mesma coisa lá no Eclipse, só que eu estou num framework mais bonitinho. Então, eu quero fazer um filtro. Pô, só me traz os pedidos que estão bloqueados. Então, só do campo tipo pedido de contrato, pedido padrão. Ou, Lucas, eu quero que, dependendo quem for, de qual centro de custo ele for, eu quero que só aparece para ele as informações do centro de custo dele. É igual a CDS e o Fiori Standard. A gente segue isso aqui, relaciona o objeto de autorização. Lucas, eu quero pedir parâmetro para o usuário. Me diz qual company code você está vendo, me diz qual centro você está, me diz qual depósito, me diz qual ano fiscal que você quer ver. Posso pedir um parâmetro também. Aqui é onde eu faria a CDS View no Eclipse. Só que aqui eu estou fazendo num framework bonitinho. A partir daí, eu vou agora estruturar meu app. Então, todas as informações que eu tenho lá na Purchase Order, na CDS View, são todos os campos que eu posso usar na minha aplicação. Então, a minha aplicação aqui, nesse caso, ela vai ter uma lista e quando eu clico no detalhe, que ele vai para a tela principal. Da mesma forma aqui, eu tenho a lista, os campos que vão aparecer na lista e depois a tela principal. O que eu tenho na tela principal? Então aqui é onde eu vou arrastando os campos e trazendo. Por exemplo aqui, vou voltar para a lista. Número do pedido, nome do responsável, criação do registro. É as mesmas informações aqui. Número do pedido, tipo de documento, nome do responsável. E repara que a gente embedou o Fiori Guideline aqui dentro. Por quê? Porque o Fiori Standard, ele é para ser multi-device, não só responsivo. O que significa isso? Naquela hora que eu fiz a lista aqui, ó, se eu fizer no mobile, ele tem que trazer para mim esses campos ajustados. Eu não estou mudando o código, a aplicação é a mesma. Só que a SAP lá no guia do Fiori, não sei quem já leu, mas fala que você só tem isso com 4 campos, que são introdução, título, número e unidade, que são esses campos aqui. Introdução, título, número e unidade.
Se eu colocar um quinto campo, Lucas, o que acontece? Putz, ele vai ser só para Desktop View. Então a gente garante aqui que o desenvolvedor vai fazer seguindo estritamente o guia do Fiori. Não tem como errar, esquecer, não se atentar. Vários pontos aqui a gente colocou o guia do Fiori embedado para facilitar isso, tá? Como que eu construo então? Então vou voltar aqui, sair do modo desenvolvedor. Vamos voltar. Aqui então eu crio a tela, fui trazendo os elementos para cá. E aqui é onde eu crio a tela principal. Então aqui é onde eu posso trazer os campos e ir descrevendo o que vai ser cada campo. Por exemplo, aqui eu tenho as informações de número do pedido, tipo de documento, código de controle. Da mesma forma aqui, número do pedido, quem criou, criação, company code. Lucas, eu quero expor um anexo, eu quero expor uma assinatura, eu quero ter um PDF a partir daqui. Esse caso, por exemplo, aqui, eu estou fazendo... Deixa eu abrir o formulário, que vai ficar mais fácil da gente ver. Por exemplo, aqui que é um formulário que eu posso imputar dados. Então eu tenho tantas informações do detalhe, que estão aqui, como eu poderia vir e capturar uma foto, poderia vir e colocar uma assinatura, um attachment, qualquer coisa do tipo. Como que eu faço isso? Então eu vou trazendo aqui. Olha, eu quero uma assinatura, eu quero trazer aqui um anexo, um PDF, uma foto, um leitor de QR Code, um leitor de barcode. Isso no Fiori Standard não tem. O que a gente fez? A gente enriqueceu a biblioteca Fiori. Então a gente trabalha com anotação Wi-Fi. O que significa isso? Se, por exemplo, eu quiser adicionar aqui uma informação, eu simplesmente arrasto ela para cá. Deixa eu voltar aqui, colocar no final aqui dessa tabela. Eu quero a data do pedido, por exemplo. Eu posso trazer aqui e selecionar o que vai ser esse campo aqui. Ele vai ser de qual tipo? Vai ser um input? Vai ser um label? Vai ser uma ajuda de pesquisa, um search help? Então é aqui onde eu digo, faço a anotação Wi-Fi. Então eu falo assim, olha, esse campo aqui da data do pedido, eu quero que seja um input. Qual tipo de input vai ser? Ah, eu quero que seja uma variável de data, eu quero que seja um search help, eu quero que seja um QR Code, um leitor. O que eu quero que seja? Então é legal que aqui eu consigo trazer as informações, fazer a anotação Wi-Fi. O que ele vai fazer na hora que renderizar a tela? Ele vai puxar do componente Wi-Fi o que é o search help, o que é o input, o que é um calendário. Eu não gero um código. Então amanhã atualizou o SAP, mudou a biblioteca Wi-Fi. Próxima vez que eu abrir essa aplicação, ele vai pegar o último componente ali de anexo, de input, de search help, vai trazer e vai explodir na tela. Então quando eu atualizo o SAP, não para de funcionar. Eu vou pegar esse exemplo aqui de ordem de compra, por exemplo, aqui para vocês verem como que a gente conseguiria construir esse aplicativo. Então eu tenho aqui várias informações, por exemplo, de ordem de compra, e eu vou abrir o builder aqui da nossa solução. Só para vocês verem como que é fácil eu adicionar um campo, por exemplo, aqui. Então eu tenho esse appzinho, criação de ordem de compra. Aqui da mesma forma, as 3 etapinhas que eu tenho. Nesse caso eu estou consumindo EKKO e KPO, por exemplo. E o que eu quero na saída? Então aqui é onde eu vou trazendo aqueles campos. Eu vou adicionar um campo aqui que é o fornecedor, por exemplo. Então aqui, ó, LLEF, que é o campo aqui, fornecedor de mercadoria. Joguei aqui o campo. O que eu quero que ele seja? Pô, Lucas, eu quero que seja um input básico, mas eu sei que ali é o número da conta do fornecedor. O usuário não vai lembrar. Então eu quero que seja uma lista de domínio, eu quero que seja uma lista personalizada, um combo box. O que eu quero que seja? Ah, não, eu quero que seja um search help. A galera de JavaScript que muitas vezes não conhece SAP deve ser uma dificuldade de fazer um search help e tudo mais, né? Então aqui a gente consegue fazer de maneira muito rápida. Da onde eu vou trazer o nome?
Pô, se eu tenho o número da conta, eu sei que o nome do fornecedor está na LFA1. Então, eu vou adicionar LFA1, ele já identificou aqui qual que é o join. O que eu quero trazer, então? Quero trazer o name. Aí. Quero o name 1. Vou trazer o nome aqui do fornecedor. Lucas, tem hora que eu preciso de um campo que é editável, preciso de um campo que é obrigatório, um campo que é determinável. Muitas vezes eu quero colocar o CEP, que ele vai buscar o endereço, eu quero colocar o CNPJ, quero que ele vá na Receita buscar uma informação, ou quero ter uma regra de negócio atrelada a esse campo. Quero fazer uma checagem, ver alguma coisa específica. Aqui é onde eu abro para o desenvolvedor fazer ali uma include ou uma função ABAP. Posso associar isso no campo ou na ação da aplicação mesmo. Então, por exemplo, aqui no meu caso eu não tenho essa necessidade. Então, adicionei o campo do nome do fornecedor. Poderia colocar anexo, um data view, navegação para outro app, qualquer coisa do tipo. E aqui no final, o que eu quero que ele faça quando eu clicar aqui no Create? Eu quero que ele simplesmente crie uma ordem de compra. Qual função do ABAP eu vou chamar? Aqui é onde eu faço o encontro do front-end com o back-end. Então aqui é onde eu posso vir e chamar uma função ABAP, chamar uma função standard, uma função Z. Qualquer que seja aqui a minha necessidade dentro do SAP. Aí vai ser de caso a caso de como cada cliente tem as suas necessidades. Feito isso, eu posso simplesmente vir aqui e apertar construir e agora ele vai começar. Gerar CDS View, vai gerar o OData, vai gerar os elementos HTML5, as anotações Wi-Fi e publicar isso no Launchpad. E aí a próxima vez que eu entrar na aplicação, ele vai pegar essa mudança, esse novo campo que eu adicionei e trazer aqui para dentro, usando ali o componente Wi-Fi que eu disse que seria um Search Help. Então, de maneira muito rápida e fácil, a gente consegue construir uma aplicação transacional, uma aplicação analítica, uma aplicação que mistura os dois mundos, pegar um Z que eu tenho, que eu não vou matar esse Z quando eu for para S4, e redesenvolver ele para ficar com uma cara Fiori, usando a mesma lógica. Então a gente consegue construir isso de maneira muito, muito acelerada. E todos os tipos de apps ou só back-end. Muitas vezes eu quero construir um OData, o que a gente gera? A gente gera um OData também. Então aqui a gente pode ver que é uma API REST, formato JSON, que também da mesma forma eu construí, da mesma forma aqui com os 3 steps e sem nenhuma linha de código. Então ele terminou aqui de compilar. Quando eu olho o que ele criou, ele tem toda uma biblioteca de tudo que foi feito. Então eu não gero nenhum objeto Tachyonics, eu não gero nenhum objeto caixa preta, black box, não tem lock-in. Se eu abrir essa CDS View no Eclipse, eu vejo ela no Eclipse, posso dar manutenção no código. Então a gente não cria nenhum objeto obscuro, qualquer coisa do tipo. Não, a gente gera objetos SAP, só que de maneira muito mais fácil, acelerada e sem precisar de código. Tem todo um log do que foi feito aqui, criou a CDS, foi lá no gate e ativou o OData, colocou isso numa request. Eu consigo agora voltar no meu aplicativo aqui, criar ordem de compra, e quando eu reiniciar ele, ele vai trazer um novo campo para mim aqui embaixo, que é o fornecedor de mercadoria, que a gente acabou de adicionar. Fornecedor de mercadoria, e quando eu clico aqui, ele está indo lá na LFA1 buscar o nome do fornecedor. Se eu selecionar aqui qualquer fornecedor, ele vai colocar o código da conta. Então, assim, foi um exemplo muito básico e muito simples, mas só para mostrar aqui quanto tempo levaria um desenvolvedor para fazer isso. O usuário agora chega e fala, tá faltando um campo no meu app. Quantas horas ele leva? Mexer na CDS, no OData e tudo. Quantos minutos a gente levou aqui? Então é essa agilidade que a gente quer trazer para as consultorias e para os clientes. Para um ABAP que não sabe desenvolver Fiori, JavaScript e pode pegar essa solução e desenvolver, como um funcional que não conhece de programação pode pegar aqui e começar a entregar alguma coisa já, que precise talvez depois de um ajuste do desenvolvedor, do ABAP, mas que acelera muito. E aí, casos de negócio que a gente já tem. Então a Vivo foi um dos nossos primeiros clientes, como vocês viram ali, estava todo com o landscape da Vivo. Eles registraram 75% de redução comparado com o que seria o projeto tradicional. Qual que era o desafio? Eles tinham HCM velho e bom HCM,
tudo baseado em infotipo, e eles não vão para o Success agora. O que eles fizeram? Putz, tinha o WebDimpro para mexer no HCM. Alguém já mexeu com WebDimpro? Muito chato, é horrível, não abre no celular, para desenvolver é um inferno. Então, a gente desenvolveu mais de 70 aplicativos desse modo aqui com eles. Hoje já passou de 90. Começamos entregando, hoje eles têm uma squad interna. E a reportagem aqui foi de 75% de redução. Então, pessoal, para resumir, né? O que a gente quer trazer aqui com a nossa solução? Essa é a nossa arquitetura. A gente tem 2 requests. Então, você habilita o builder ali no dev e no front-end, que é no gateway, que isso pode estar junto ou pode estar separado. É onde a gente faz o deploy das aplicações. Ou, quem já está no BTP, a gente faz o deploy. Da mesma forma ali que eu fiz o deploy no Launchpad, eu posso fazer o deploy no Cloud Foundry, no Workzone. Para quem quer usar o Mobile Start, para quem já está com a estratégia de BTP. Então, a gente pode acelerar isso. Como também, Lucas, eu vou usar os outros serviços do BTP, mas eu preciso do OData. Você gera o OData para mim? Gero. De maneira muito rápida e fácil. Então, a gente consegue viabilizar o BTP ou até utilizar o BTP aqui. Casos de uso que a gente tem, diversos tipos de app, então, apps transacionais, analíticos, transacional analítico, só analítico, para rodar no mobile ou não. Quem já é cliente, então, a CBC está no ECC, a Vivara já está no Rise, Piracanjuba já está no Rise, Taurus está no S4 On-Premise, a Vivo está no ECC ainda. Então, a gente tem cliente já ao redor do mundo, esses são os que a gente pode divulgar. O caso da Vivo. E então, para sumarizar e resumir, né? O que a gente quer trazer? A gente quer diminuir o tamanho dos desafios, fazendo com que eles sejam desafios tranquilos, normais para o dia a dia, que não sejam mais uns monstrinhos pelo caminho. E, ao mesmo tempo, trazendo no mínimo de entrada, qualquer lugar que a gente já foi hoje, é no mínimo 30%, 40% de redução, podendo chegar a 70%, 75% como o da Vivo, além de trazer padronização, não tem como errar ali, não tem como gerar um Fiori fora de padrão, segue estritamente os guias do Fiori, além de ter essa parte muito, muito legal aqui que eu não mostrei para vocês. Muitas vezes o cara vai lá, constrói, beleza. Mas e aí, o que foi feito nesse aplicativo, Lucas? Amanhã mudou todo o time de TI. E aí? Eu posso vir aqui e clicar para ele gerar uma especificação técnica. O que eu tenho então? Um mapa de tudo que foi feito. Pô, quem fez o quê? Qual que era a tabela? Como que estava sendo feito? Então, ó, qual é a request que está esse app? Quais tabelas que ele usa? Qual o relacionamento que eu tenho entre as tabelas? Era um inner join, um left, um right? Qual campo que era? Quais campos que estruturam a minha aplicação? Eu tinha algum campo determinável? Eu usava algum objeto de autorização? Eu estou fazendo alguma aplicação, alguma função? Qual classe ABAP eu estou chamando dessa função? Então eu já tenho um mapa de tudo que foi feito. O desenvolvedor vem aqui e comenta, olha, eu fiz dessa forma por causa disso, daquilo outro e tal. Mas pelo menos um documento, amanhã alguém pediu as contas, a consultoria trocou o recurso, e aí, o que foi feito lá? Vai alguém debugar? Não, só vir aqui e apertar a especificação técnica. Então, essa é uma outra vantagem que a gente traz, tá? Solução totalmente Clean Core Compliant. A gente lançou 2 artigos, um falando sobre como a gente é Clean Core, até para a gente poder certificar na SAP Store, e um outro falando de como o cliente pode atingir o Clean Core. Então, a gente tem esses 2 artigos, eu vou disponibilizar para vocês também. Tá? A gente vende tanto créditos para quem vai começar. Ah, Lucas, eu tenho 10 apps, eu tenho 5 apps, eu tenho 20 apps. Você compra crédito para isso ou para as APIs e conforme vai fazendo deploy na produção, vai abatendo. Tudo aquilo que é dev, QA, pode ir brincando. Ou, para quem está numa estratégia já mais avançada, a gente vende um site license também, que aí é ilimitado, comprar a solução e pode usar à vontade. Nosso objetivo não é competir com as consultorias nem com a própria empresa. A gente quer dar independência para vocês. Então a gente dá treinamento. Justamente porque a gente não quer ficar entregando cada um desses appzinhos. A gente quer que o seu time entregue, que a sua consultoria entregue de maneira muito mais rápida. Então a gente dá o treinamento de como mexer na solução Tachyonics completo. A gente lançou um help agora online. Tem um help dentro da própria plataforma, vocês devem ter visto ali, tinha um helpzinho dentro da própria plataforma ajudando.
Além do que a gente tem SLA, suporte, oferece QA, tem uma base de conhecimento e a gente está preparado para fazer demo, trial, hands-on, teste, se vocês quiserem. Eu vou ficar aqui até quarta, já tenho alguns compromissos que eu fui agendando aí com o time. A gente vai voltar aqui em Fortaleza e no Nordeste como um todo em breve. E a gente está à disposição para aprofundar, fazer uma demo com mais calma para vocês. Então, podem me chamar, podem baixar depois o Cleancore, o e-book, eu mando para vocês também, vou deixar com o time da organização todo o material, os links. E é isso, pessoal. Agradeço vocês, espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, quiserem ver mais detalhes, eu vou estar ali fora no stand, tá? E é isso. Agradeço demais, parabéns pelo evento. Cada vez está maior. E é isso. Obrigado. A gente que agradece. Muito bom, Lucas. Muito bom. Muito obrigado, viu? Fique à vontade. Cuidado aí a descer, se for descer por aí. Boa. Deixa eu Faz só... um clique. Posso mudar aqui só a tela? Pra tirar uma foto? Boa. Ah, agora sim, viu? Valorizou. Obrigado. Pronto, obrigado, Lucas.